Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudarmos juntinhos um texto chamado A Fé Verdadeira Exige Obediência. Esse texto é de Marisa Janaína Costa Vieira. Ela é missionária de missões nacionais, licenciada em letras, formada em missões, ela é de Goiás, lá em Anápolis. E ela escreveu um texto chamado A Fé Verdadeira Exige Obediência, como eu acabei de dizer. E eu sempre digo isso para os irmãos, né? Não dá para andar com Deus se a gente não for obediente. Inclusive, hoje foi o tema da mensagem do nosso pastor lá na igreja em que eu frequento, né? Como é importante a gente exercer a fé, que a fé sem ação não funciona, né? Então a fé tem que estar sempre em ação, para que a gente possa viver no sistema de Deus e não no sistema do mundo. Bom, a irmã Marisa Vieira, ela escolheu Hebreus 11, de 24 a 29, para ser o nosso texto básico. E nós vamos ler esse texto agora, tá bom? Hebreus 11, de 24 a 29. Diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois estava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Bom, irmãos, então, esse é o texto escolhido pela irmã Marisa Vieira, o texto bíblico, para que ela possa fazer a meditação de hoje, que foi escrito por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece todo dia uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E a leitura do Manancial, seja sozinho ou acompanhado, sempre que a gente estuda a palavra, ela nos inspira, exorta e edifica, promovendo o crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Bem, agora que vocês já estão esclarecidos sobre tudo isso, já lemos o texto bíblico e quero deixar bem claro que eu não ajudei a irmã Marisa Vieira a escrever, então eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a tua palavra, de aprender com Moisés, que realmente nós saibamos a importância da obediência na vida do cristão e que nós possamos realmente exercitá-la. É o que pedimos, não porque a gente mereça, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, então, irmãos, a irmã Marisa Vieira escolheu o versículo 24 para ser o versículo-chave, que diz: Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Bom, o Moisés foi corajoso para dedéu, né, irmãos? Porque ele abriu mão de falar: olha, eu sou filho adotivo da filha do faraó, né? Eu sou neto do faraó. Ele abriu mão de comer aquelas coisas gostosas que tinham no palácio, daquelas roupas bacanas. Enfim, tudo aquilo que poderia atrapalhar a relação dele com Deus, Moisés não quis. Ele falou: não, para mim, chega, vou parar por aqui. Então, irmãos, a lição que nos fica é que é impossível a gente crescer e ser um gigante na fé se a gente não tiver alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está onde, ó? Aqui, nas escrituras, né? Agora, é muito comum as pessoas dizerem, né, que a gente tem que ser feliz de qualquer jeito. O importante é ser feliz, é que o povo fala, né? Esquecendo que a palavra não diz isso, né? A palavra nos fala que muitas coisas nós temos que fazer do jeito que Deus quer, mesmo que a gente não fique feliz com o que está sendo feito, né?
E essa visão do mundo, que o importante é ser feliz, uma visão hedonista, né? Que tudo tem que ser lindo, bonito, confortável, agradável. Ela é diabólica, porque um monte de gente está saindo fora da vontade de Deus só para ser feliz, né? E só que esquece que é uma felicidade passageira. Aí o que acontece? A ética cristã, aquilo que vem escrito aqui, ó, na palavra de Deus, está sendo substituído por outros valores, né? Por uma ética, por uma estética do mundo. E os valores de Deus, os valores eternos, são cada vez mais deixados para trás, barateados. As famílias estão sendo destruídas, né? Ah, não, o importante é ser feliz. E para piorar, o sacrifício da cruz tem se tornado uma coisa que as pessoas não valorizam e como se fosse de graça, né? A graça não foi de graça, custou muito alto, não é uma graça barata. Custou a vida do nosso Deus, né? Ele sofreu muito para nos dar a vida eterna. Ora, a fé verdadeira, ela exige obediência, e nós temos que ler a palavra, estarmos conectados com Deus e obedecer o que Ele nos diz, né? E isso vai totalmente de encontro, de bater, não é ao encontro, de encontro àqueles que dizem que o importante é ser feliz. Na verdade, o importante é ser fiel. Obviamente que nós nos sentiríamos felizes se formos fiéis ao nosso Deus, mesmo que os prazeres momentâneos não aconteçam, né? Por quê? Porque a felicidade de verdade, ela tem como consequência direta a nossa obediência a Deus, né? Como eu sempre digo aqui, não dá para ser abençoado sem ser obediente. E o Moisés fez o quê? O irmão Moisés deixou tudo para trás, não recebeu nenhum tipo de indenização, virou as costas, saiu do palácio, ficou sem nada. E no dia que ele saiu do palácio, saiu pela fé, que está lá no versículo 27. Diz assim, ó, por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois citava aquele que era invisível. E assim, né, irmãos, querendo ou não, a filha do faraó era mãe dele, né? Era mãe adotiva, mas gostava dele, né? Também deve ser difícil ter deixado a mãe para trás. Mas, né, era tudo plano de Deus. E ele saiu pela fé, seguindo os passos daquele que ele não via, mas sabia que estava com ele. Ele sabia que não ia ter nenhuma recompensa por estar indo embora, por obedecer a Deus, né? Não momentânea, por exemplo. E hoje eu aprendi, inclusive, na mensagem do pastor, que assim, existem lugares que a gente vai e diz que tá com Deus, mas ele não vai naqueles lugares, né? Não precisa ser nada muito promíscuo, nada muito que dê na cara, né? Às vezes lugares que aparentemente parecem bons, a gente vai customizando de forma que parece que a palavra se encaixa ali e fica tudo bem. Então a gente tem que ficar atento, né? Para os lugares onde a gente vai, para que Deus possa realmente estar conosco o tempo todo, ser nosso refúgio presente no dia da angústia, ser a nossa fortaleza, para que Ele possa nos tirar do lodo e nos colocar num lugar seguro. Bom, passaram-se 40 anos, né? E o Senhor foi e falou, Moisés, agora é a sua hora. E aí ele teve que voltar para o Egito. E dessa vez não como o rei, não como o filho adotivo da filha do faraó, não como o neto adotivo do faraó, mas como um instrumento na mão do Senhor para libertar o povo de Deus da escravidão. Nossa, isso é tremendo, né? E o que a gente aprende com isso, né, irmãos? Que às vezes não é a recompensa que a gente espera, mas fazer as coisas alinhadas à vontade de Deus é a recompensa dos fiéis. Isso alegra o coração daquele que quer fazer a vontade de Deus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Escolha uma vida de obediência a Deus, ainda que haja prejuízos materiais. E não é fácil, né, irmãos? Ninguém gosta de perder. A gente não gosta de perder nada. Por isso que a gente tem que estar muito conectado com Deus, com a sua palavra, para que a gente possa abrir mão daquilo que precisamos abrir mão para continuarmos na caminhada com Jesus. Bom, agora eu vou terminando, deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que a fé verdadeira,
exige obediência, para nós o abraço da super dá mega certo. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, e diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.